Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo e antes da gente começar esse vídeo, dá um like aí no nosso canal e ativa aqui a sinetinha para você ser notificado dos novos vídeos que nós vamos produzir aqui no canal da BIC de alta qualidade de desempenho. O que são juros sobre capital próprio? Juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração do sócio. No Brasil nós temos duas formas. Um é a distribuição de lucro, que é isento no momento que o investidor retira os seus lucros no Brasil. Só o Brasil e a Letônia que são isentos de não pagar imposto de renda sobre distribuição de lucro. E juros sobre capital próprio, que na verdade é um juros que é aplicado sobre o patrimônio líquido da empresa, por isso que ele chama de juros sobre capital próprio, ou seja, é o PL da empresa, é o ativo líquido da empresa, onde tem o capital que o sócio injetou na empresa, onde tem os lucros que a empresa gerou e ele deixou lá para ser destinado através de reservas de capital ou reservas de lucro. Não, nada mais justo do que o sócio daquele capital lá que está gerando, foi investido para gerar lucro, nada mais justo também que ele corrija aquele capital. Então, no Brasil, isso não existe em todos os países. O Brasil, ele é uma marca registrada do juros sobre capital próprio. Então, aplica-se uma alíquota, especificamente, sobre o valor do PL e remunera o sócio. Ou seja, como se trata de um juros, esse juros ele é lançado como despesa no resultado, antes da distribuição de lucro. O juros sobre capital próprio ele sofreu uma modificação, né? Pela Lei 14.789 de 2023. Mas antes, ele era regulado pelo imposto de renda no seu artigo 345. Então, lá ele dizia o seguinte, pode pagar o juros sobre capital próprio, ele, para ser dedutível, quer dizer ser dedutível? Realmente que eu possa baixar como despesa para achar o lucro fiscal, ou seja, achar o meu lucro real para pagar imposto de renda e contribuição sobre esse valor. Ele disse assim, para que nós aceitemos efetivamente o juros sobre capital próprio, ele tem que ter como base de cálculo o capital social da empresa, ter como base de cálculo as reservas de capital, as reservas de lucro, as ações em tesourarias e prejuízos acumulados, lucros ou prejuízos efetivamente acumulados. E era aplicado a TJLP. Então, por mais que você cobrasse uns juros com outro indexador, efetivamente, aquele indexador só seria, aquela despesa só seria lançada como dedutível aquela que fosse no máximo até a TJLP, ou seja, a taxa de juros de longo prazo. O que mudou com a lei? Houve uma especificidade na legislação em relação aos juros sobre capital próprio. Por quê? Antes, todas as reservas de capital que existiam faziam parte da base de cálculo do juros sobre capital próprio. Hoje não. Hoje, a única reserva de capital que faz parte é aquela de subscrições de ações. Tá? E um outro ponto que mudou foi o seguinte, todas as reservas de lucro fazem parte, exceto a reserva de incentivo fiscal, tendo em vista que esse é um recurso que foi dado pelo governo para que ele efetivamente gerasse emprego ou gerasse qualquer outro benefício à sociedade, então não se trata de um recurso dele, tanto é que ele não pode ser distribuído. Se assim o fizer, ele passa a ser tributado a distribuição de lucro. O recurso do governo que está lá, que o governo deixou de arrecadar, então não seria justo que o sócio se beneficiasse como se aquele dinheiro fosse dele. Então, a lei veio para esclarecer isso. Olha, as reservas de lucro entram, exceto as reservas de incentivo fiscal. Outro ponto merecedor de atenção e também um limitador é que não basta apenas que eu siga a TJLP para ser a parcela dedutível. Caso o valor dessa despesa dedutível, que são os juros calculados pela TJLP, se ele for maior entre 50% do lucro líquido do exercício ou, efetivamente, 50% da conta lucros acumulados mais as reservas de lucro, ele não será dedutível, apesar de ter sido constituída a despesa com a taxa de juros de longo prazo. Bem, e quais os impactos fiscais e contábeis para as empresas? Para as empresas, lembrando, empresas do lucro real. Olha, o juros sobre capital próprio, ele sendo calculado dentro desses limitadores, TJLP, a diferença, o valor maior entre 50% do lucro líquido ou 50% do lucro acumulado, somado com as reservas de lucro. Então, se ele for calculado dentro da legislação, ele será dedutível na sua totalidade para o imposto de renda. Se ele é dedutível, automaticamente eu vou usar essa despesa, vou deduzir 34 não, deduzindo apenas 15% do imposto de renda mais o adicional.
uma vez que juros sobre capital próprio, ele não é dedutível da contribuição social. Ele é uma despesa que efetivamente é só dedutível do imposto de renda e de 15% e automaticamente o adicional de imposto de renda. Ele vai deduzir 25% efetivamente na base de cálculo do meu lucro real e, como ele é uma tributação exclusiva para a pessoa física, ele vai pagar apenas 15%. Então ele vai ter uma economia aí, então você tem que entender se essa economia é relevante. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise se realmente vale a pena utilizar o mecanismo de juros sobre capital próprio. Sim, com certeza vale a pena. Contudo, é interessante que você avalie qual é o valor desse PL, quanto é o valor do PL dessa empresa. Essa empresa trabalha mais com juros sobre capital, trabalha mais com capital próprio ou capital terceiro? Então, se ela trabalha mais com capital próprio, é uma modalidade, é uma ferramenta que você pode utilizar nos aspectos relevantes em termos de uma saída de caixa que pode ser direcionada aos sócios, mas se ele tiver um PL pequeno em termos de investimento, talvez não tenha tanta relevância na apuração do seu lucro. Por quê? Porque tem empresas que financiam sua operação mais de forma alavancada do que capital próprio. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado para saber se é interessante o uso desse dispositivo ou não.